Você já leu a biografia de Malcolm X? Sabia que ele completaria 99 anos em 2024? Se não, fica aqui comigo que a gente vai ler o 6º capítulo da autobiografia de Malcolm X. Esse capítulo se chama Detroit Red e ele trata, em linhas gerais, da vida do Malcolm, ainda muito jovem, no Harlem, da educação que ele recebeu das ruas, das análises raciais que ele faz em cima das memórias desse período, além de ser uma aula de história sobre o Harlem e as dinâmicas raciais que aconteciam naquela época, mas que são válidas até hoje. Pega a visão. Capítulo 6, Detroit Red. Diariamente, eu apostava todas as minhas gorjetas, que muitas vezes somavam de 15 a 20 dólares no jogo dos números, sonhando com o que faria quando acertasse. Via muitas pessoas em farras prolongadas e espetaculares gastando dinheiro a rodo, depois de acertarem grandes boladas. Não estou me referindo aos escroques, que sempre tinham dinheiro. Estou falando de pessoas comuns, simples trabalhadores, os quais dificilmente entrariam no bar como os maus em outras circunstâncias. Mas quando acertavam uma boa bolada, tratavam imediatamente de largar seus empregos com os brancos em algum lugar do centro. Frequentemente, compravam um Cadillac e muitas vezes passavam 3 ou 4 dias a pagar bebidas e bifes para todos os amigos. Eu tinha que juntar 2 mesas e recebia gorjetas de 2 ou 3 dólares cada vez que aparecia com a bandeja. Centenas de milhares de negros da cidade de Nova York jogavam todos os dias, à exceção dos domingos, de 1 centavo a quantias bem grandes no jogo dos números. Escolhia-se uma centena e se acertava quando era a mesma dos 3 últimos algarismos do total de vendas de títulos nacionais e estrangeiros da Bolsa de Valores. Com a cotação a 600 por 1 centavo ganhava 6 dólares, 1 dólar valia 600 dólares e assim por diante. Com uma aposta de 15 dólares, podia-se ganhar 9 mil dólares. Apostas famosas haviam comprado participações em muitos bares e restaurantes do Harlem, ou mesmo integralmente. As chances de acertar eram de 1 em 1000. Muitos jogadores apelavam para o que se chama de inversão. Por exemplo, uma aposta de 6 centavos podia ser feita nas 6 inversões possíveis de 3 algarismos, 1 centavo em cada uma. Uma aposta invertida no número 840 incluía o próprio 840 mais o 804, o 048, o 084, o 408 e o 480. Praticamente todo mundo jogava todos os dias no gueto negro do Harlem, assolado pela miséria. E todos os dias alguém que a gente conhecia estava acertando o que se transformava em notícia para toda a vizinhança. E se ganhava uma boa bolada, a excitação era total. Os ganhos geralmente eram pequenos, de apostas de 5, 10 e 25 centavos. A maioria das pessoas procurava jogar 1 dólar por dia, mas dividido entre números diferentes e inversões. A indústria do jogo dos números no Harlem tinha uma atividade intensa todas as manhãs e no início da tarde, com os corretores anotando as apostas em talões nos corredores dos prédios, de apartamentos, bares, barbearias, lojas e calçadas. Os guardas estavam sempre de olho. Nenhum corretor se mantinha por muito tempo em seu ponto se não desse algum dinheiro aos guardas que faziam a ronda a pé do local. Além disso, todos sabiam que os banqueiros do jogo dos números davam dinheiro aos escalões superiores da polícia. O pequeno exército de corretores recebia 10% do dinheiro que entregava junto com os talões aos controladores, e quem acertava sempre dava uma gorjeta de 10% ao corretor. Um controlador podia ter até 50 corretores trabalhando para ele. Recebia 5% do dinheiro que entregava ao banqueiro, o qual pagava as apostas vencedoras, pagava a polícia e ficava mais rico a cada dia. Algumas pessoas jogavam no mesmo número durante o ano inteiro. Muitos tinham listas dos resultados diários de muitos anos, calculando as chances de dar outra vez um determinado número ou usando outros sistemas. Outros jogavam simplesmente com base em palpites, endereços, placas de carros que passavam, números em cartas, telegramas, talões de lavanderia e assim por diante. O livro de interpretações dos sonhos, que custava 1 dólar, informava que número indicava praticamente qualquer sonho. Os evangelistas, que aos domingos vendiam Jesus nas ruas, assim como os místicos, rezavam por seu número de sorte mediante um módico honorário. Recentemente, deu a centena dos últimos 3 algarismos de um novo código postal de um distrito do Harlem.
quase levando um banqueiro à falência. Se este livro circular amplamente nos guetos negros, sou capaz de apostar, embora não seja mais um jogador, a favor de alguma obra de caridade que milhões de dólares seriam apostados por meus pobres e tolos irmãos no número desta página, por exemplo, ou no total de páginas do livro. Cada dia nos malls era fascinante para mim. Um ponto de vista do Harlan, eu não poderia estar em melhor posição para me instruir devidamente. Alguns dos mais capazes de escroques de Nova York foram com a minha cara. Sabendo que eu ainda era inexperiente nos termos deles, logo começaram paternalmente a dar um jeito no Red. Os métodos foram indiretos. Um negro das Antilhas, parecendo um homem de negócios, frequentemente sentava a uma das minhas mesas. Um dia, quando servi sua cerveja, ele disse: "Fique aqui um momento." E, para meu espanto, começou a me medir com uma dessas fitas amarelas, anotando os números num caderninho. Na tarde seguinte, quando cheguei para trabalhar, um dos bartenders entregou para mim um embrulho. Era um terno azul marinho, bastante caro, de um corte conservador. O presente era objetivo, o recado óbvio. Os bartenders me informaram que aquele era um dos principais executivos da famosa quadrilha dos 40 ladrões. Eram tremendamente organizados e podiam entregar no mesmo dia, a pedido mediante pagamento à vista, qualquer traje que se pudesse desejar. E a gente só pagava 1/3 do preço da loja. Me contaram como eles realizavam seus assaltos famosos. Um membro da quadrilha, muito bem vestido, do tipo que não chama atenção, entrava na loja escolhida quase na hora de fechar. Se escondia em algum lugar e permanecia lá dentro depois que a loja era fechada. Já haviam verificado antes os horários das rondas da polícia. Depois que escurecia, ele colocava as roupas em sacos, desligava o alarme contra ladrões e usava o telefone para chamar um caminhão à espera, juntamente com a turma de trabalho. Quando o caminhão chegava, no intervalo entre as rondas da polícia, era carregado rapidamente e partia em poucos minutos. Mais tarde, vinha conhecer diversos membros da quadrilha dos 40 ladrões. Não demorou muito para que me indicassem os detetives à paisana, com ligeiro aceno de cabeça, ou uma piscadela. O conhecimento dos homens da lei na área era fundamental. Com o passar do tempo, eu aprenderia também a identificar qualquer cara da polícia. Ao final de 1942, cada um dos serviços militares tinha seus agentes à paisana, os ouvidos atentos a qualquer coisa que pudesse interessar, como os golpes que estavam sendo aplicados para se evitar a convocação ou alistamento, ou quais os golpes que estavam sendo aplicados em militares. Os estivadores, ou seus receptadores, apareciam nos bares vendendo armas, máquinas fotográficas, perfumes, relógios e assim por diante, roubados dos navios atracados. Aqueles negros ficavam com o que sobrava depois que os estivadores brancos roubavam o que lhe apetecia. Os marinheiros de navios mercantes frequentemente traziam produtos estrangeiros para negociarem. Os melhores cigarros de maconha eram feitos de gunja e quisca, que esses marinheiros contrabandeavam da África e da Pérsia. Durante o dia, os brancos recebiam um tratamento cauteloso. Os brancos que apareciam à noite tinham uma recepção melhor. Os diversos nightclubs do Harlem estavam empenhados em divertir e passar para trás a multidão branca noturna, a fim de irem arrancar o dinheiro. E com tantas organizações policiais velando pela moral dos militares que apareciam, e não eram poucos, recebiam apenas o que pediam, eram respondidos se falavam alguma coisa. E ficava por aí, a menos que alguém os conhecesse como nativos do Harlem. O que eu estava aprendendo era a primeira regra da sociedade. Não se deve confiar em ninguém fora do seu pequeno círculo. E mesmo nele deve-se escolher com tempo e cuidado antes de tomar intimidades. Os bartenders me informavam quais fregueses eram fachada e quais realmente estavam empenhados em alguma coisa. Os que estavam de fato no submundo, com ligações com a polícia ou com políticos, os que manipulavam dinheiro e continuavam a ganhar cada vez mais, os que eram jogadores de verdade e os que apenas haviam tido um golpe de sorte, e os que eram perigosos e não se devia nunca desafiar. Os últimos eram bem conhecidos no Harlem, sendo temidos e respeitados. Todos sabiam que, se provocados, podiam rachar a cabeça de um cara sem a menor hesitação. Eram os veteranos, que não deviam ser confundidos com os vários tipos de malandros ainda jovens, estourados, impetuosos, tentando conquistar uma reputação pelo dedo no gatilho ou com uma faca na mão. Os veteranos a que estou me referindo eram homens como Black Sammy, Bub Holland, King Padmore e West Indian Artie.
A maioria havia trabalhado como capanga para Dutch Schultz, no tempo que ele entrara à força na indústria dos jogos dos números no Harlem, depois que os gangsters brancos perceberam que se estava ganhando fortunas no que anteriormente consideravam simplesmente os tostões dos crioulos. Os gangsters brancos se referiam aos jogos dos números como a loteria dos crioulos. O apogeu desses negros foram antes da grande investigação Sia Buddy, em 1931, que assinalara o início do caso de Dutch Schultz, até o final de sua carreira, em 1934, quando foi assassinado. Ouvi muitas histórias de como aqueles negros haviam persuadido as pessoas com canos de chumbo, cimento fresco, bastões de beisebol, soqueiras de ferro, punhos, pés e cacetetes. Quase todos haviam passado uma temporada na geladeira, voltando a entrar em cena depois, passando a trabalhar como corretores dos maiores banqueiros que se especializavam nos grandes apostadores. Parecia haver um acordo tácito entre esses negros e os tiras pretos mais duros, no sentido de nunca entrar em choque. Acho que os dois lados sabiam que alguém morreria se isso acontecesse. Alguns tiras pretos no Harlem eram terríveis, os 4 cavaleiros que trabalhavam em Sugar Hill. Lembro que o pior deles tinha sardas, formava uma turma que não era brincadeira. O maior, mais preto e pior de todos os guardas negros do Harlem era um antilhano, Brisbane. Os negros atravessavam a rua só para evitá-lo, quando ele fazia sua ronda pela rua 125 e a 7ª Avenida. Quando eu estava preso, alguém me contou que Brisbane levara um tiro fatal de um garoto assustado e nervoso que chegava recentemente do sul e mal tivera tempo de descobrir como Brisbane era terrível. O cafetão mais improvável do mundo era Cadillac Drake. Tinha uma careca reluzente e o corpo parecia uma bola de futebol americano. Costumava dizer que sua barriga era o playground das putas. Cadillac tinha uma dúzia de mais esqueléticas prostitutas pretas e brancas das ruas do Harlem. Durante as tardes, no bar, os veteranos, que bem conheciam Cadillac, costumavam zombar dele, dizendo que não compreendiam como mulheres que pareciam não ter condições nem de se alimentar podiam alimentá-lo a ponto de torná-lo assim. Ele caía na gargalhada, juntamente com todos os presentes, e parece que é hoje que eu ouço dizer: as mulheres mais feias são as que trabalham com mais esforço. Quase que exatamente o oposto de Cadillac, que era um cafetão ainda jovem, afável, independente, conhecido como Sammy, cafetão. Como já falei antes, ele era capaz de reconhecer prostitutas em potencial só de observar as expressões das mulheres dançando nos salões. Com o tempo, Sam e eu nos tornamos amigos íntimos. Ele era do Kentucky, um profissional frio e competente em seu ofício que era as mulheres. Como Cadillac, Sam tinha tanto prostitutas brancas como pretas trabalhando para ele. Mas as mulheres de Sam, que de vez em quando apareciam nos smalls à procura dele para dar dinheiro ou pedir para que pagasse um drink, eram tão bonitas quanto quaisquer outras prostitutas de qualquer lugar do mundo. Uma das mulheres brancas de Sam, conhecida como Alabama Peach, boneca da Alabama, uma loura, deixava todo mundo maluco com sua maneira de falar. Até mesmo as mulheres negras de controladores do jogo dos números que faziam ponto nos smalls gostavam dela. O que fazia muitos negros do bar rirem a não poder mais era a maneira como ela dizia a palavra nigger, como se fosse formada por 3 sílabas. Geralmente ela dizia a palavra na mesma frase. Se lhe pagavam 2 drinks, ela contava em 1 minuto a história de sua vida. Na pequena cidade da Alabama, em que nascera, a primeira coisa que lhe haviam incutido era que devia odiar os negros. E depois, ela começava a ouvir as garotas mais velhas na escola sussurrarem às escondidas que os negros eram gigantes e atletas sexuais. Passou a ter um desejo secreto cada vez maior de experimentar um negro. Finalmente, em sua própria casa, com a família fora, ameaçou um negro que trabalhava para o pai dela. Se não deitasse com ela, ela ia jurar que ele a estrupou. O negro não tivera outra opção, mas logo depois deixou de trabalhar para a família. E a partir desse momento, até terminar a escola secundária, ela foi para a cama com diversos outros negros. Depois, foi para Nova York, seguindo diretamente para o Harlem. Mais tarde, Sammy me contou como encontrou ela no Savoy. Ela nem mesmo estava dançando, mas apenas parada à beira da pista, assistindo. Mesmo assim, ele percebeu imediatamente que ali estava uma prostituta em potencial. E já que ela realmente gostava de negros, jamais aceitando um branco, quanto mais melhor, disse Sammy.
De vez em quando, ainda me pergunto o que teria acontecido com ela. Havia um cafetão grande e gordo, a quem chamamos de Dollar Bill, nota de dólar. Ele adorava exibir seu rolo de Kansas City, provavelmente 50 notas de $1, com uma de 20 e uma de 100 por fora. Sempre imaginamos que Dollar Bill faria se alguém roubasse sua cobertura de $100. Alguém que poderia roubar todo o dinheiro de Dollar Bill era Phil Close. Phil Close foram um dos melhores punguistas do Harlem, na época que os brancos por lá apareciam aos enxames todas as noites, nos anos 20. Durante a depressão, ele contraiu um caso de artrite agudo nas mãos. As articulações dos dedos ficaram encaroçadas e tortas, e as pessoas sentiam-se mal só de vê-las. Com chuva, granizo ou neve, todas as tardes, por volta das 6 horas, Phil Close aparecia nos malls contando histórias sobre os velhos tempos. Eram os rituais do dia. Para um ou outro dos fregueses habituais, pedia ao bartender que lhe servisse uns drinks e a mim que providenciasse alguma comida. Meu coração se enche de emoção por todos nós que, naquelas tardes nos malls, representávamos a cena ritual com Phil Close. Eu gostaria que todos pudessem vê-lo. Agradavelmente alto, com os drinks sentado à mesa com extrema dignidade, sem suplicar coisa alguma, muito menos a turma da Previdência Social, e abrir o seu guardanapo, examinar o cardápio do dia que eu lhe apresentava e depois fazer o pedido. Eu informava os cozinheiros que era para Phil Close, e ele sempre recebia o que havia de melhor na casa. Quando a comida ficava pronta, eu o servia como se fosse um milionário. Desde então, tenho pensado muitas vezes a respeito e o que realmente significava aquela encenação. Num certo sentido, estávamos todos unindo forças em busca de segurança, amizade e conforto. Só não sabíamos disso. Todos nós poderíamos estar explorando o espaço, descobrindo a cura do câncer e criando grandes indústrias. Éramos, em vez disso, as vítimas negras do sistema social americano instituído pelos brancos. Em outro sentido, a tragédia do antigo mestre dos punguistas transformava-o, para os seus irmãos os croques, velhos tempos, um símbolo pela graça de Deus. Para lobos que ainda eram capazes de abocanhar alguns coelhos, fazia sentido que um velho lobo que perdera as presas ainda pudesse continuar a comer. Outro freguês habitual era um assaltante, Jumpstead. Nos guetos que os brancos criaram para nós, fomos forçados a não aspirar a coisas maiores, encarando a vida cotidiana como sobrevivência. E nesse tipo de comunidade, a sobrevivência é o que mais se respeita. Em qualquer bar médio de uma comunidade branca, não se podia imaginar a presença de um ladrão conhecido a se expor constantemente como um dos frequentadores mais populares. Mas se Jumpstead não aparecer nos malls por alguns dias seguidos, começávamos logo a perguntar por ele. Jumpstead ganhara esse apelido porque, ao que se dizia, quando trabalhava em áreas residenciais brancas, pulava de telhado para telhado e era tão firme que tinha capacidade de se apoiar em peitoris de janelas fechadas com as pontas dos dedos dos pés. Se caísse, seria um homem morto. Ele entrava nos apartamentos pelas janelas. Dizia-se que era tão frio e controlado que havia até mesmo roubado com pessoas no aposento ao lado. Mais tarde, descobri que Jumpstead sempre se enchia de drogas quando estava trabalhando. Ele me ensinou algumas coisas que eu iria aproveitar anos depois, quando os tempos difíceis me obrigaram a formar minha própria quadrilha de ladrões. Creio que devo ressaltar que o Smalls não era absolutamente um covil de bandidos. Estou falando dos mais escroques porque era o mundo deles que me fascinava. Na verdade, para a multidão da vida cotidiana noturna do Smalls, era mais um dos 2 ou 3 lugares mais decentes do Harlem. O departamento de polícia da cidade de Nova York chegava a recomendar o Smalls aos brancos, que perguntavam por um lugar seguro, entre aspas, no Harlem. O primeiro quarto que consegui depois que deixei a ferrovia, metade do Harlem alugava quartos. Ficava no quarteirão 800 da Avenida São Nicolas. Podia-se entrar em diversos quartos da casa para se encontrar um casaco de pele quente, uma boa máquina fotográfica, um perfume caro, uma arma, tudo. Enfim, de mulheres quentes a carros quentes, até mesmo gelo quente. Eu era um dos poucos homens que moravam na pensão. Isso foi durante a guerra, quando não se podia ligar o rádio sem ouvir falar em Guadalcanal ou África do Norte. Em vários apartamentos, as inquilinas eram prostitutas. A maioria estava metida em uma ou outra atividade ilegal. Havia assaltantes, cafetões, corretores do jogo dos números e traficantes de tóxicos.
tem a impressão de que todos os que viviam naquela casa consumiam alguma espécie de tóxico. Mas isso não se deve refletir muito negativamente sobre aquele prédio em particular, pois quase todo mundo no Harlem precisava exercer alguma atividade ilegal para sobreviver e tinha de permanecer alto de alguma forma para esquecer o que necessitava fazer para sobreviver. Foi naquela casa que eu aprendi mais sobre as mulheres do que em qualquer outro lugar. Foram aquelas prostitutas trabalhadoras que me ensinaram as coisas que toda esposa e todo marido deveriam saber. Mais tarde, foram principalmente as mulheres que não eram prostitutas que me ensinaram a não confiar na maioria das mulheres. Parecia haver um código de ética e uma fraternidade superiores entre aquelas prostitutas do que entre incontáveis mulheres que viviam nas igrejas, as quais têm mais homens para se divertir do que as outras por dinheiro. E devo ressaltar que estou falando tanto sobre pretas como sobre brancas. Muitas das mulheres pretas, naqueles tempos de guerra, estavam no mesmo compasso que as brancas, com os maridos combatendo no exterior, enquanto elas iam para a cama com outros homens. E não eram poucas as que davam a outros homens o dinheiro do marido. E muitas mulheres simplesmente fingiam ser boas esposas e mães enquanto saíam em campo com tanto empenho quanto as prostitutas. E com os maridos e filhos ali mesmo em Nova York. Recebi as minhas primeiras lições sobre a moral de fossa dos brancos da melhor fonte possível, as suas próprias mulheres. E depois, quando mergulhei cada vez mais fundo na minha vida de malandro, vi a moral do homem branco com meus próprios olhos. Cheguei mesmo a ganhar a vida, fornecendo aos brancos as coisas doentias que procuravam. Eu era jovem, trabalhava num bar. Não me incomodava muito com aquelas mulheres, mas provavelmente despertei nelas o instinto de proteção ao irmão caçula, ou algo assim. Algumas sempre apareciam no meu quarto quando não estavam ocupadas. Ficávamos puxando fumo e conversando. Geralmente acontecia depois do rush da manhã, mas deixe-me falar um pouco mais a respeito disso. Ver os corredores e escadas sempre com um movimento intenso, a qualquer hora da noite, com brancos e pretos indo e vindo, era algo que se podia perfeitamente esperar quando se vivia num prédio que havia prostitutas trabalhando. Mas o que me deixava atônito era a multidão que aparecia de manhã, entre 6 e 7h30 por aí, sem ficar muito tempo. Por volta das 9 horas, quase sempre eu era o único homem que havia no prédio. Essa multidão era formada por maridos que saíam de casa a tempo de dar uma parada na Avenida São Nicolas, antes de seguirem para o trabalho. É claro que não eram os mesmos todos os dias, mas sempre havia muitos para criar um movimento intenso, e incluía muitos brancos que vinham de táxi do centro. Esposas dominadoras, queixosas e exigentes, que haviam praticamente castrado seus maridos psicologicamente, eram as responsáveis por aquele movimento intenso da manhã. Tais esposas eram tão desagradáveis e haviam deixado seus homens tão tensos que lhe roubaram a situação de serem homens. Para escaparem dessa tensão e a chance de serem ridicularizados pelas esposas, esses homens costumavam se levantar mais cedo e sair à procura de uma prostituta. Em seu ofício, as prostitutas precisavam ser estudiosas dos homens. Diziam que a maioria dos homens, depois de passarem pela casa dos 20, em que eram mais viris, ia para a cama principalmente para uma satisfação do ego. Como muitas mulheres não eram capazes de compreender isso, afetavam e arruinavam o ego de um homem. Não importa o quão pouca virilidade um homem tem a oferecer, as prostitutas o faziam sentir por algum tempo como o maior homem do mundo. É por isso que aquelas prostitutas tinham uma movimentação tão intensa, tão grande pela manhã. Muitas esposas poderiam conservar seus maridos se compreendesse que a maior necessidade deles é a de serem homens. Aquelas mulheres me contavam tudo, revelaram histórias engraçadas sobre as diferenças que viam na cama entre os homens pretos e os brancos. E as taras eram incríveis. Eu pensava que já tinha ouvido de tudo sobre taras, até que me tornei mais tarde um guia que encaminhava os brancos a tudo que queriam. Todas as mulheres na casa riam muito com a história de um pequeno italiano, a quem chamavam de o homem dos $10 por minuto. Ele aparecia invariavelmente por volta do meio-dia, vindo de seu pequeno restaurante no porão, perto de Polo Grounds. A piada era que ele nunca demorava mais do que 2 minutos, mas sempre deixava $20. As prostitutas achavam muito fácil controlar a maioria dos homens. Muitos deles se queixavam que nunca recebiam outra coisa que não contrariedades das mulheres de quem haviam tomado conta e às quais davam tudo. As prostitutas diziam que a maioria dos homens precisava conhecer o que os cafetões sabiam. Uma mulher devia ocasionalmente ser mimada bastante para saber
que seu homem lhe tinha afeição, mas, fora isso, no entanto, devia ser tratada firmemente. Aquelas mulheres calejadas afirmavam que tal sistema funcionava com elas. Todas as mulheres, por sua própria natureza, são frágeis e fracas, e sentem-se atraídas pelo homem na qual encontram força. De vez em quando, Sofia vinha de Boston para me ver. Mesmo entre os negros do Harlem, a aparência dela me dava status. Eram exatamente como os negros de qualquer outro lugar. Era por isso que as prostitutas brancas ganhavam tanto dinheiro. Não fazia a menor diferença se você estivesse em Lansing, Boston ou Nova York. O que os racistas brancos diziam ainda era absolutamente certo naquele tempo. Tudo o que se precisava fazer era colocar uma mulher branca perto de um homem preto médio e ele imediatamente reagia. E é verdade que as mulheres pretas também faziam com que os olhos dos brancos se iluminassem, mas eles eram dissimulados o bastante para disfarçá-los. Sofia chegava no trem do fim da tarde, ia para os Smalls, onde eu apresentava os presentes, e ficava esperando até que terminasse meu expediente. A princípio, não ficou muito satisfeita pelo fato de eu viver entre prostitutas, mas apresentei ela a algumas, e elas conversaram e Sofia as achou sensacionais. As prostitutas, dizia Sofia, que estavam me mantendo em forma para ela. Íamos ao bar do Hotel Braddock, onde agora encontrávamos os músicos que me saudavam como se fosse um velho amigo. Eles se desmanchavam em gentilezas com Sofia. Não me deixavam pagar um só drink. Nenhum negro do mundo era mais louco por mulheres brancas naqueles tempos do que a maioria dos músicos. As pessoas no show business, evidentemente, eram menos inibidas por tabus sociais e raciais. O racista branco não vai querer dizer que o inverso também acontece. Quando a noite já ia avançada, Sofia e eu seguimos para os Pixie ou algum outro lugar que ficava aberto pela madrugada fora. Depois que os nightclubs do centro fechavam, a maioria desses lugares no Harlem ficava apinhada de brancos. Esses brancos eram doidos pela atmosfera negra, especialmente por alguns lugares que possuíam o que se podia chamar de soul negra. Os negros frequentemente conversavam sobre o comportamento dos brancos, que não pareciam nunca se cansar de se manter em torno deles ou entre eles, em grupos. Tanto os homens como as mulheres brancas, ao que parecia, ficavam quase que mesmerizados pelos negros. Me lembro de um caso peculiar, de uma garota branca que jamais perdia uma única noite de baile no Savoy. Meu amigo Sammy ficava fascinado por ela, observando atentamente por várias vezes. Dançando apenas com negros, ela parecia quase entrar em transe. Se um homem branco a convidava a dançar, invariavelmente ela recusava. Depois, quando o Savoy já estava fechado e o novo dia começando a amanhecer, ela deixava que um negro a acompanhasse até no máximo a estação do metrô. E ficava por aí. Ela jamais dizia a ninguém qual era o seu nome, muito menos aonde morava. Vou contar agora outro caso peculiar, que terminou de maneira diferente. Me ensinou algo que desde então venho confirmando de 1000 maneiras diferentes. Foi a minha primeira grande lição sobre a maneira como os corações e as tripas dos brancos se reviram todos por dentro, por mais que tentem fazê-lo acreditar que isso não está acontecendo. Sempre que vem um homem negro, na maior intimidade com uma mulher branca. Alguns brancos que frequentam Harlem, os mais jovens, aos quais chamávamos de hippies, se comportavam mais como os negros do que os próprios negros. Esse cara em particular falava mais hippie do que nós. Teria brigado com qualquer um que insinuasse que ele fazia alguma diferenciação de raça. Os músicos do Braddock mal podiam andar sem tropeçar nele. Cada vez que eu o encontrava, ele ia logo gritando: "Ei, meu velho, vamos apertar os ossos." Sammy não o suportava. Ele estava se metendo no caminho da gente aonde quer que a gente fosse. Chegava ao ponto de usar um terno amigo da onça e enchia a cabeça de brilhantina para parecer que tinha esticado o cabelo. Usava sapato de bico fino, corrente comprimida, tudo, enfim. E não apenas se apresentava com uma mulher preta, como vivia com duas, num apartamento pequeno. Jamais soube com certeza como funcionava o arranjo entre os três, embora tivesse algumas ideias. Uma madrugada, por volta das 3 ou 4 horas, esbarramos com esse branco no Pixie de Creole Bill. Ele estava alto, naquela viagem de maconha que o mundo parece relaxar. Apresentei ele a Sofia e depois me afastei por um momento para falar com outra pessoa. Quando voltei, Sofia estava com uma expressão esquisita, mas não quis me dizer o que era até a gente ir embora. O branco havia lhe perguntado: "Por que uma garota branca como você está se metendo com um crioulo?" Creole Bill. Só pelo nome, já dava para ver que tinha vindo de Nova Orleans. Se tornou um dos meus grandes amigos. Depois que o Smalls fechava,
eu levava muitos brancos que gastavam a rodo e ainda estavam querendo beber e ter um pouco mais de ação para os Pixie dele. Foi a minha primeira experiência de agenciador de brancos. Os Pixie era simplesmente o próprio apartamento de Creole Bill. Acho que ele havia derrubado uma parede divisória para tornar a sala dele de estar maior, mas o ambiente, somado à comida, fazia do lugar um ponto soul do Harlem. Uma vitrola tocava a música certa, suavemente. Havia qualquer espécie de bebida, e Bill vendia pratos de seus suculentos e bem temperados pratos creoles, como o quiabo e cozido de arroz, ervas, vegetais, especialmente tomate, cebola, pimenta, com carne ou peixe, geralmente presunto ou camarão. A garota de Bill, uma negra linda, é que serviu os fregueses. Bill só chamava de Brown Sugar, e não demorou muito para que todos também tratassem ela assim. Se havia muitos fregueses a serem servidos ao mesmo tempo, Creole Bill também levava algumas panelas. Brown Sugar punha os pratos e Bill servia generosas porções para todos. Muitas vezes servia um prato para si e comia junto com a gente. Era um espetáculo observá-lo comer. De tanto que ele adorava a própria comida, que era realmente deliciosa. Bill era capaz de cozinhar arroz como os chineses, fazendo arroz soltinho, cada grão possuindo sua existência. Mas, a que eu saiba, os chineses nunca foram capazes de fazer o que Bill conseguia com as coisas do mar e feijões. Bill ganhou dinheiro bastante naqueles Pixie em seu apartamento para abrir um restaurante crioulo famoso no Harlem. Ele adorava beisebol. Em todas as paredes havia fotografias emolduradas e autografadas dos grandes astros do beisebol, assim como de celebridades políticas e do show business, que iam comer no restaurante sempre levando amigos. O que terá acontecido com Creole Bill? O restaurante foi vendido e nunca mais ouvi falar dele. Devo me lembrar de qualquer dia desses perguntar aos veteranos da 7ª Avenida que devem saber o paradeiro de Bill. Certa ocasião, quando eu fui visitar Sophie em Boston, ela me disse que não poderia sair comigo até o final de semana seguinte. Tinha acabado de casar com algum branco rico de Boston. Ele estava nas Forças Armadas e tinha voltado para casa de licença e ia partir de novo. Ela disse que não queria que nada mudasse entre a gente. Declarei que por mim o casamento dela não fazia a menor diferença. É claro que eu havia apresentado Sofia ao meu amigo Sammy e tínhamos saído juntos algumas noites. Sammy e eu discutimos minuciosamente a psicologia do homem negro e da mulher branca, e eu tinha de agradecer a Sammy pelo fato de estar totalmente preparado para o casamento de Sofia. Sammy dizia que as mulheres brancas eram muito práticas. Já ouvi muitas dizerem que pensavam. Elas sabiam que o preto tinha tudo contra ele, que o branco mantinha o preto por baixo, impedindo ele de fazer realmente qualquer coisa. A mulher branca queria ter uma vida confortável, queria ser bem considerada por sua própria gente, mas também queria ter seu prazer. Assim, muitas delas se casavam com um branco simplesmente por conveniência e segurança, mas continuavam a se encontrar com um negro. Isso não significava necessariamente que ela estivesse apaixonada pelo negro. No fundo, estava apaixonada pela luxúria, particularmente a que era tabu. Não havia nada de excepcional no homem branco ter um emprego de 10, 20, 30, 40 ou mesmo 50 mil dólares por ano. Mas o negro, que conseguia ganhar mesmo 5 mil dólares por ano no mundo dos brancos, era um caso excepcional. A mulher branca procurava um homem negro por uma de duas razões, ou porque estava loucamente apaixonada por ele, ou para satisfazer seus desejos. Depois que eu já estava no Harlem por tempo suficiente para apresentar sinais de permanência, inevitavelmente ganhei um apelido que iria me identificar além de qualquer confusão com outros dois Reds que por lá existiam. Ambos bastante conhecidos e com os cabelos vermelhos esticados. Um deles, St. Louis Red, era um assaltante à mão armada profissional. Quando fui mandado para a prisão, encontrei ele cumprindo pena por tentar assaltar um camareiro num trem entre Nova York e Filadélfia. Foi posteriormente libertado. Pelo que me disseram, agora está outra vez na prisão por um roubo de joias em Nova York. O outro era Chicago Red. Ficamos amigos num Pixie onde trabalhei mais tarde como garçom. Chicago Red era o lavador de pratos mais engraçado que havia no mundo. Agora está ganhando a vida sendo engraçado, como um comediante de teatro e nightclub conhecido no país inteiro. Não vejo motivo para que o velho Chicago Red se incomode se eu disser que ele é Red Fox. Seja como for, não demorou muito para que meu apelido aparecesse. Não sei exatamente quando foi. As pessoas, sabendo que eu era de Michigan, perguntavam de que cidade. Como a maioria dos nova-iorquinos nunca ouviu falar de Lansing, eu dizia que era de Detroit. Pouco a pouco começaram a me chamar de Detroit Red, e o apelido pegou.
Uma tarde, no início de 1943, antes que a turma habitual das 6 horas aparecesse, um soldado preto sentou a uma das minhas mesas, bebendo sozinho. Já devia estar ali há 1 hora mais ou menos. Parecia aturdido, angustiado, dando a impressão de que acabava de chegar do Deep South, os estados do sudeste americano. No quarto ou quinto drink que servi ao soldado, me inclinei sobre a mesa, enxugando-a e perguntando se ele não queria uma mulher. Eu sabia que era uma besteira. Não era apenas uma lei dos Smalls, mas uma lei de todas as tavernas que queriam permanecer em atividade. Jamais se envolver com qualquer coisa que pudesse ser interpretada como afetar a moral dos soldados ou dar qualquer golpe em cima deles. Isso já havia causado problemas para dezenas de estabelecimentos. Alguns haviam sido declarados locais proibidos para militares, outros tinham perdido as licenças, estadual ou municipal. Caíram um patinho nas mãos do espião militar. É claro que ele queria uma mulher. Mostrou-se profundamente grato. Chegou mesmo a exibir um sotaque sulista. Dei para ele o telefone de uma das minhas melhores amigas entre as prostitutas do prédio que morava. Mas senti que havia alguma coisa errada. Dei ao cara meia hora para chegar lá e depois telefonei. Já esperava a resposta que recebi. Nenhum soldado havia aparecido. Eu não conhecia as coisas o bastante para perceber que não me ficharam. Joey Baker me levou para uma pequena sala nos fundos da delegacia. Na sala do lado, podíamos ouvir alguém apanhando. O cara gritava: "Por favor, não me bata na cara, é assim que eu ganho a vida." Compreendi por isso que era um cafetão. "Pelo amor de Deus, na cara não." Não muito tempo depois, eu soube que Joey Baker havia sido apanhado em Nova Jersey, no momento em que ele tentava achar um cafetão negro e sua prostituta branca. Ele foi expulso da polícia de Nova York e o estado de Nova Jersey condenou ele e ele passou algum tempo fora de circulação. Mais amargurante do que ser despedido foi ter a entrada proibida nos Smalls, mas eu pude compreender. Mesmo que eu não fosse o que era chamado de quente, eu agora estaria sob constante vigilância, e os irmãos Smalls tinham de proteger seus interesses. Sam me provou ser meu amigo no momento de necessidade. Disse que eu fosse para sua casa. Nunca antes eu estivera lá. Me pareceu um pequeno palácio. As mulheres de Sam realmente o mantinham em grande estilo. Enquanto conversávamos sobre o tipo de negócio que eu deveria me meter, Sam me deu uma das melhores maconhas que eu jamais consumi. Diversos controladores do jogo dos números, fregueses habituais do Smalls, haviam me oferecido um emprego de corretor, mas eu ganharia muito pouco até conseguir formar uma boa clientela, e não havia a menor possibilidade de me tornar um cafetão como Sam. Senti que não tinha a menor capacidade para isso, e certamente morreria de fome enquanto tentasse recrutar prostitutas a fim de trabalhar para mim. Chegamos à conclusão de que era melhor mesmo ser traficante de fumo. Era o tipo de operação na base do lobo solitário, sem maiores envolvimentos, na qual podia-se ganhar algum dinheiro imediatamente. Para quem tivesse um pouco de cabeça, não havia qualquer necessidade de experiência, especialmente quando se tinha gente para lidar com as pessoas. Tanto Sam como eu conhecíamos alguns marinheiros mercantes e outros caras que podiam me abastecer com maconha a granel. Entre os músicos, os quais eu tinha muitos e bons fregueses, constituíam um dos mercados mais sólidos para os baseados. Não ficava por aí, porque os músicos também usavam os narcóticos mais fortes, para os quais eu poderia passar depois se quisesse. Seria mais arriscado, mas também daria mais dinheiro. Traficar cocaína e heroína podia render até $100 por dia, mas também exigia uma experiência com a turma especializada em narcóticos da polícia, para se conseguir sobreviver em liberdade por tempo suficiente para conseguir gastar a grana. Eu já estava no Harlem por tempo suficiente para conhecer ou identificar instintivamente a maioria dos detetives e tiras da polícia regular, embora não a turma de narcóticos. E entre os veteranos que frequentavam habitualmente os Smalls, eu tinha uma ampla variedade de contatos potencialmente úteis. Isso era muito importante, porque assim como Sam podia me manter abastecido de maconha, uma das características de qualquer bandido de sucesso era saber onde poder obter ajuda quando precisasse. Essa ajuda poderia envolver guardas e detetives, assim como os escalões mais altos, mas eu ainda não havia chegado a esse estágio. Se bem me lembro, foram $20. Mais tarde, naquela mesma noite, voltei a procurar Sam e paguei os $20, perguntando também se não estava precisando de algum. Eu tinha ido direto da casa de Sam para um fornecedor que ele me indicou.
Consegui apenas uma pequena quantidade de maconha, arrumei papel e enrolei meus próprios baseados. Como era apenas do tamanho de palitos de fósforo, consegui fazer o suficiente para depois vendê-los aos músicos que eu conhecia no Hotel Braddock, para poder pagar a Sammy e ainda ter um lucro razoável logo na primeira operação. E os músicos ficaram na maior alegria quando me viram, seu chapa e fã em ação. Em todas as bandas, pelo menos metade dos músicos puxava fumo. Não vou relacionar nomes, terei de incluir alguns dos mais destacados da música popular, inclusive de alguns que ainda estão em atividade atualmente. Numa banda que ainda hoje é famosa, todos os músicos fumavam. E muitos músicos podem entender a quem estou me referindo a falar de um dos mais famosos cantores americanos que fumava seus baseados num osso de coxa de galinha. Já tinha puxado tanto fumo através do osso que podia simplesmente acender seu fósforo diante do osso vazio e aspirar o calor e conseguir o que chamamos de contato alto. Continuei a investir os lucros, aumentando os suprimentos e vendendo baseados a torto e a direito. Quase não dormia, estava sempre em qualquer lugar que os músicos se reunissem. Vivia com um rolo de dinheiro no bolso. Todos os dias ganhava pelo menos de 50 ou 60 dólares. Naquele tempo, e hoje também, diga-se de passagem, era uma fortuna para um negro de 17 anos. Pela primeira vez na vida, experimentei a sensação espetacular de ser livre. Subitamente, eu passava a ser igual a todos os outros jovens vigaristas que tanto admiravam. Foi nessa ocasião que descobri o cinema. Houve ocasiões em que assisti até 5 filmes num dia só, em cinemas tanto no centro como no Harlem. Adorava os Carlos Durães, os filmes de ação. Adorava também aqueles filmes de dança e música. Depois de sair do cinema, fazia meus contatos para obter os suprimentos. Enrolava os baseados e, assim que escurecia, começava as rondas. Costumava dar 2 baseados extras quando alguém comprava 10, o que valia 5 dólares. E não vendia e ia embora, porque meus fregueses eram meus amigos. Muitas vezes eu fumava junto com eles. E nenhum ficava jamais mais alto do que eu. Livre agora para fazer o que bem desejasse, fui a Boston por um súbito impulso. Claro que procurei ela. Dei-lhe algum dinheiro, expliquei que era apenas um símbolo de reconhecimento por ter me ajudado quando eu viera de Lansing. Já não era mais a mesma ela de antes, pois ainda não me perdoara por Laura. Nunca mencionou, o que também me abstinha de fazer. De qualquer forma, ela teve uma reação melhor do que na ocasião da minha ida para Nova York. Conversamos sobre os acontecimentos na família. Wilfred se mostrava tão bom em seu ofício que o haviam convidado a permanecer em Wilberforce como instrutor, e ela recebera uma carta de Reginald, que conseguiu ingressar na Marinha Mercante. Liguei para a Sofia do apartamento de Shorey. Ela foi me encontrar no apartamento no momento que Shorey saía para trabalhar. Eu gostaria de levá-la para um dos clubes de Roxbury, mas Shorey nos avisara de que, como estava acontecendo em Nova York, a polícia de Boston andava usando a guerra como um pretexto para perseguir os casais interraciais, detendo e interrogando o negro a respeito de sua situação militar. Como Sofia agora era casada, tínhamos que ser ainda mais cautelosos. Depois que Sofia entrou num táxi a fim de voltar para casa, fui ouvir a banda de Shorey. Isso mesmo, ele tinha uma banda. Ele conseguiu arrumar a isenção no serviço militar. Eu me sentia satisfeito por ele e fui ouvi-lo com o maior prazer. A banda era bastante boa, digamos assim, mas Shorey estava indo muito bem em Boston, apresentando-se em pequenos clubes. De volta ao apartamento, conversamos até o dia seguinte. Conterrâneo, você é demais. Essa era a frase que Shorey dizia a todo instante. Contei algumas das coisas malucas que fiz no Harlem e os amigos que conquistei. Relatei a história de Sammy, o cafetão. Na sua cidade natal, no Kentucky, Sammy engravidou uma garota. Os pais dela tinham ficado tão furiosos que Sammy foi para o Harlem, onde arranjou um emprego como garçom de restaurante. Quando uma mulher aparecia para comer sozinha, ele descobria que ela era realmente sozinha, não era casada nem vivia com ninguém. O insinuante Sammy sempre dava um jeito de ser convidado para o seu apartamento. Insistia depois em sair para poder buscar comida no restaurante qualquer nas proximidades. Enquanto estava fora, ele dava um jeito de fazer uma cópia da chave do apartamento. Depois, como sabia que a mulher não estava, Sammy entrava no apartamento e levava tudo o que tinha de valor. A mulher ficava desesperada e Sammy oferecia alguma ajuda para que a mulher pudesse se recuperar. Isso era o princípio de uma dependência emocional e financeira,
que sempre sabia como desenvolver até que a mulher se transformasse em sua virtual escrava. A turma de narcóticos da polícia que operava no Harlem não demorou muito a descobrir que eu estava vendendo baseados. De vez em quando, um detetive me seguia. Muitos traficantes estavam na cadeia porque tinham sido apanhados com as provas. Imaginei um meio de evitar que isso me acontecesse. A lei determinava que o cara não podia ser preso se a prova não fosse realmente encontrada em seu poder. Saltos de sapatos ocos, falsas bainhas de calças e coisas assim eram muito manjadas para os detetives. Eu levava cerca de 50 baseados num pacote pequeno, por dentro do casaco, debaixo da axila, mantendo o braço encostado no corpo. Ficava sempre de olhos abertos. Se alguém parecia suspeito, atravessava rapidamente a rua, passava por uma porta ou virava uma esquina, abrindo o braço o suficiente para deixar o pacote cair. À noite, quando geralmente fazia minhas vendas, uma pessoa mesmo desconfiada provavelmente não percebia a coisa. Se chegava à conclusão que tinha me enganado, voltava e pegava os baseados de volta. Contudo, eu perdia muita mercadoria nessa manobra. É verdade que algumas vezes eu tinha certeza que conseguia enganar o tira, mas o mais importante era que me mantinha longe dos tribunais. Uma manhã, ao voltar para casa, descobri que haviam revistado meu quarto. Eu sabia que só podia ter sido a polícia. Ouvi contar muitas vezes que o golpe que a polícia aplicava, quando não conseguia encontrar nenhuma prova com suspeito, era plantar alguma coisa no quarto do cara, num lugar onde ele jamais descobriria. Não tive nem mesmo tempo de pensar o que devia fazer. Arrumei meus poucos pertences e fui embora sem olhar para trás. Quando voltei a dormir, já era em outro quarto. Foi nessa época que comecei a andar com uma pequena automática calibre 25. Troquei ela por alguns baseados com um viciado que eu sabia que tinha roubado ela. Levava ela presa debaixo do cinto, no meio das costas. Alguém tinha me dito que os tiras nunca procuram ali, nas revistas de rotina. E a menos que eu conhecesse as pessoas, nunca me metia no meio de qualquer multidão. Todo mundo sabia que os tiras de narcóticos plantavam a prova no cara enquanto estavam fazendo a revista. Eu achava que tinha uma boa chance de escapar enquanto me mantivesse sempre em movimento e evitasse situações perigosas. Não sei agora o que realmente pensava ao andar sempre armado, mas imagina que achava que não ia me deixar encanar se alguém tentasse me incriminar em qualquer situação que eu pudesse evitar. Estava vendendo menos do que antes, porque consumia muito tempo todas as precauções que eu era obrigado a tomar. De vez em quando, por pressentimentos súbitos, mudava de quarto. Não dizia a ninguém onde estava dormindo, exceto a Sammy. Finalmente, fui avisado de que os policiais de narcóticos do Harlem haviam incluído meu nome em sua lista especial. A partir desse momento, os tiras volta e meia me exibiam seu distintivo para me revistarem, geralmente em lugares públicos. Eu dizia imediatamente, alto bastante para que as pessoas ao redor pudessem me ouvir, que eu não tinha nada comigo e não queria que me plantassem alguma coisa. E eles não o faziam. E já naquele tempo, o Harlem não apreciava muito a polícia, e os tiras precisavam tomar cuidado para que uma multidão de negros não resolvesse intervir rudemente. Os negros estavam começando a ficar muito tensos no Harlem. Quase se podia sentir o cheiro de encrenca prestes a explodir, como aconteceu pouco depois. Mas o fato é que a minha situação estava bastante difícil. Era obrigado a esconder os baseados em vários lugares, perto dos pontos em que vendia. Punha 5 baseados no maço de cigarros vazios. Largava-o perto de um lampião ou atrás de uma lata de lixo, e dizia aos fregueses que primeiro tinham que me pagar para depois eu informar onde poderiam pegar no ângulo. Mas meus fregueses regulares não topavam isso. Não se podia esperar que um músico famoso fosse remexer atrás de uma lata de lixo. Por isso comecei a me meter no comércio de rua, vendendo para desconhecidos que estavam visivelmente altos. Arrumei algumas caixas vazias de ataduras da Cruz Vermelha, usando-as para deixar os baseados. O sistema funcionava bastante bem, mas os policiais de narcóticos do Harlem arrumaram tantos meios de me atormentar que tive que me mudar de área. Me transferi para o chamado Harlem Inferior, na altura da Rua 110. Havia por ali muito mais puxadores de fumo, mas eram de um tipo muito mais ordinário, o que havia de pior no gueto, os negros mais pobres, que tinham que se manter drogados para não precisar encarar as suas existências miseráveis. Mas também não fiquei muito tempo por lá, perdia muito produto. Depois que vendia os baseados, eles me seguiam para descobrir como eu operava. Ficavam escondidos num portal qualquer.
No momento em que eu deixava cair a muamba no ponto de entrega, eles caíam em cima como galinhas do milho. Quando se torna um animal, um abutre, no gueto, como me acontecera, se entra num mundo de animais e abutres. A coisa vira realmente uma luta pela sobrevivência dos mais aptos. Não demorou muito para que eu estivesse tomando dinheiro emprestado de Semi, de alguns músicos, o bastante apenas para comprar suprimentos, o bastante para me manter pessoalmente alto, às vezes apenas o bastante para comer. Foi então que Semi me deu uma ideia. Red, ainda tem seu velho passe de estrada de ferro? Eu ainda tinha. Não haviam me tomado. Por que não usa para dar umas voltas por aí, até as coisas esfriarem? Ele tinha razão. Descobri que bastava me aproximar e exibir o passe de empregado da ferrovia. O chefe do trem, mesmo quando era um branco, acenava para que embarcasse, desde que me aproximasse da maneira certa, sem dar a pinta de estar suplicando. Depois, ele dava um bilhete de poltrona com direito a ir aonde quer que o trem fosse. Me ocorreu a ideia de que, assim, poderia viajar por toda a costa leste, vendendo fumo entre os meus amigos que estavam em excursão com suas bandas. Eu tinha um passe de empregado da New Haven. Trabalhei por 2 semanas para conseguir passes de outras companhias e finalmente estava pronto para entrar em ação. Em Nova York, enrolei uma grande quantidade de baseados, colocando-os em vidros. O passe de empregado funcionou perfeitamente. Se persuadisse o chefe do trem que se era um colega de trabalho ou caminho de casa para tratar de algum problema de família, ele fazia o favor sem pensar 2 vezes. A maioria dos brancos não pode admitir que um negro tenha cabeça suficiente para enganá-los, nem coragem bastante para tentar. Eu ia para as cidades em que meus amigos estavam se apresentando. Red era um velho amigo de casa, e com os baseados era alguém do Hotel Braddock. Puxa, que estouro ver você aqui. E eu tinha os baseados da Big Apple. Ninguém jamais ouviu falar de um traficante de fumo viajante. Eu não seguia nenhuma banda em particular. Os músicos de cada banda conheciam as programações das outras bandas. Quando os meus suprimentos acabavam, eu voltava a Nova York e providenciava um novo estoque e me mandava de novo. Os auditórios ou ginásios muito iluminados, o ônibus fretado da banda lá fora, os dançarinos locais, todos enfeitados e muito animados entrando. Na porta, eu anunciava que era irmão de alguém da banda. Na maioria das vezes, pensavam que eu era um dos músicos. Durante o baile, eu mostrava à turma da roça o que realmente era o Lindy Hop. Às vezes, eu passava a noite numa cidadezinha. Em outras ocasiões, pegava uma carona no ônibus da banda até a próxima parada. Às vezes, voltava a Nova York e lá ficava por algum tempo. As coisas já tinham esfriado. Correu a notícia de que eu tinha deixado a cidade e a turma de narcóticos tinha ficado satisfeito com isso. Em algumas cidadezinhas, o pessoal pensava que eu era da banda e me cercava para pedir autógrafo. Uma vez, em Buffalo, quase rasgaram minha roupa. Um dia, quando eu voltei a Nova York, encontrei meu irmão Reginald à minha espera. No dia anterior, o navio mercante dele atracou num porto de Nova Jersey. Pensando que eu ainda trabalhava no Smalls, Reginald foi até lá. Os bartenders colocaram ele em contato com Sammy, que o colocou em contato comigo. Senti a maior satisfação em rever meu irmão. Era difícil acreditar que era o mesmo garotinho que antigamente vivia me seguindo por toda parte. Agora ele estava com mais de 1,80 m de altura, mas ainda com alguns centímetros a menos que eu. A pele dele era mais escura que a minha, mas ele tinha os olhos verdes e uma mecha de cabelos brancos. Fora isso, os cabelos dele eram vermelhos escuros, como os meus. Levei Reginald a uma porção de lugares, apresentando ele para todo mundo. Estudando meu irmão, gostei dele. Ele era muito mais calmo e seguro do que eu aos 16 anos. Na ocasião, eu não tinha um quarto fixo, mas como estava com algum dinheiro, fomos para o Hotel São Nicholas em Sugar Hill, que mais tarde foi demolido. Reginald e eu conversamos a noite inteira sobre os anos em Lansing, sobre a nossa família. Contei coisas a respeito dos nossos pais, coisas que ele realmente não podia lembrar. Ele falou dos nossos irmãos. Wilfred ainda estava na universidade. Hilda ainda em Lansing, falando em se casar. O mesmo acontecia com Filbert. Reginald e eu éramos os seguintes. Depois de nós, havia Yvonne, Wesley e Robert, que continuavam em Lansing, na escola. Rimos muito de Filbert, que se mostrou profundamente religioso na última vez que eu o encontrei, e ele usava um desses chapéus de palha. O navio de Reginald ia ficar cerca de 1 semana no porto, fazendo reparos nas máquinas.
Fiquei bastante satisfeito ao perceber que o Reginald, embora não fizesse qualquer comentário a respeito, admirava o fato de eu viver à custa de expedientes. Achei que o Reginald se vestia um pouquinho espalhafatosamente demais. Um dos meus clientes de fumo providenciou para ele um terno e um sobretudo mais conservador. Falei a ele o que já tinha aprendido. A fim de se conseguir alguma coisa, era preciso antes dar a impressão de que já se tinha. Antes de Reginald partir, insisti para ele para que largasse a marinha mercante, e eu o ajudaria a começar a vida no Harlem. Devo ter sentido que seria uma grande coisa contar com meu irmão caçula por perto. Teria então duas pessoas em quem confiar. Sam era outra. Mas Reginald não se mostrou muito entusiasmado. Na idade dele, eu estava disposto a correr atrás do trem para chegar a Nova York e ao Harlem. Mas Reginald, quando partiu, disse simplesmente: "Vou pensar a respeito." Não muito tempo depois que Reginald foi embora, comprei o amigo da onça mais espetacular de Nova York. O ano era 1943. A junta de recrutamento de Boston me escreveu para o endereço de Ella. Como não receberam resposta, encaminharam o caso à junta de recrutamento de Nova York e acabei recebendo, aos cuidados de Sam, os cumprimentos do tio Sam. Naquele tempo, só havia 3 coisas no mundo que me metiam medo: cadeia, o emprego e o exército. Eu tinha cerca de 10 dias antes da data marcada para minha apresentação no centro de alistamento. Comecei a trabalhar imediatamente. Os soldados do Serviço Secreto do Exército, aqueles espiões pretos em roupas civis, rodavam o Harlem, com seus ouvidos atentos, a serviço do homem branco. Eu sabia exatamente onde começar a largar as palavras. Passei a dizer à torto e à direito que estava louco para entrar no exército. Japonês. Quando sentia que os ouvidos dos espiões estavam concentrados em mim, falava como se estivesse alto e doido. Muitos vigaristas do Harlem já tinham chegado de verdade a esse estado, como eu mais tarde também chegaria. Era inevitável, quando o cara se entregava por muito tempo a tóxicos cada vez mais fortes, sofrendo ainda por cima a pressão constante da vida de bandido. Na encenação, eu li em voz alta o meu cartão de cumprimentos, para que os espiões soubessem com certeza quem era o doido e quando se apresentaria ao centro de alistamento. Provavelmente foi essa a única razão que meu verdadeiro nome foi ouvido no Harlem naquele tempo. Investi como um ator no dia que me apresentei no centro de alistamento. Coloquei o amigo da onça espalhafatoso e os sapatos amarelos de bico fino. Frisei os cabelos vermelhos esticados. Entrei no centro do maior molejo e joguei o cartão, já meio rasgado, para o soldado branco na mesa de recepção. "Oi, cara, vamos logo com isso. Mal posso esperar o momento de meter esse uniforme." É bem possível que aquele soldado até hoje ainda não tenha se recuperado do meu aparecimento. Os espiões negros já tinham dado aviso a meu respeito. Mesmo assim me colocaram na fila. Havia uns 40 ou 50 candidatos a recrutas na sala de espera. Todo mundo estava calado, menos eu, que mexia a boca a 1 quilômetro por minuto, falando só em gíria. Dizia como ia lutar em todas as frentes, como ia me tornar um general e acabar logo com a tal guerra, coisas assim. A maioria dos caras era de brancos. Os que tinham pinta de mais delicados pareciam estar prontos para fugir de mim. Outros exibiam aquela expressão irritada de o pior tipo de negro sujo. E uns poucos que estavam achando graça ficavam me encarando como um arquétipo do negro do Harlem. Alguns dos 10 ou 12 negros na sala também estavam achando graça, mas os outros, de cara impassível, pareciam estar prontos para se alistar e poder começar a matar gente, e certamente gostariam de começar por mim. A fila foi avançando. Pouco depois, eu estava só de cueca, fazendo os meus comentários sobre como estava louco para entrar no exército, na sala de exames médicos. Os caras de casaco branco que me examinaram tinham nos olhos os 4F, que era a isenção do serviço militar. Fiquei na fila por mais tempo do que esperava, até que finalmente me tiraram. Um dos casacos brancos me acompanhou por um corredor. Eu sabia que a gente estava a caminho do psiquiatra do exército. A recepcionista era uma enfermeira negra. Lembro que ela devia ter uns 20 e poucos anos, e até que era bonita. Era uma dos negros primeiros. Os negros sabem do que estou falando. Naquele tempo, durante a guerra, o homem branco estava com tanta escassez de pessoal que começou a permitir que alguns negros largassem os baldes e esfregões para empunhar uma caneta, sentar atrás de alguma mesa ou usar algum título subalterno. Não se podia ler a imprensa negra na época sem se deparar com fotografias de presunçosos negros primeiros. Havia alguém lá dentro com psiquiatra. Nem mesmo precisei representar meu ato para aquela garota. Só de me ver, ela já estava com nojo de mim. Quando finalmente soou uma campainha na mesa,
Ela não me mandou entrar. Foi ela que entrou. Eu sabia o que ela estava fazendo. Ia deixar bem claro, antecipadamente, o que pensava a meu respeito. Esse ainda é, atualmente, um dos maiores problemas do negro. São muitos negros da chamada classe superior, tão ansiosos em impressionar os brancos, mostrando que são diferentes dos outros, que não percebem que estão apenas ajudando o homem branco a manter sua opinião desdenhosa a respeito de todos os pretos. Depois de empenhar seu prestígio, a garota saiu e me fez um aceno com a cabeça. Tem que ser justo com o psiquiatra. Ele até que tentou ser objetivo profissional. Ficou sentado, rabiscando com um lápis azul num bloco, me escutando falar por 3 ou 4 minutos antes de ter uma primeira oportunidade de dizer sua palavra. A estratégia dele era fazer perguntas tranquilas, procurando determinar por que eu estava tão ansioso. Não me precipitei. Dei uma volta pela sala, observando atentamente, deixando-o pensar que podia me arrancar o que estava querendo. Fiquei me sacudindo todo, jogando a cabeça para trás, como se alguém pudesse estar escutando. Sabia que o psiquiatra ia voltar nos livros para tentar entender qual era o meu caso. Subitamente avancei e fui dar uma espiada por debaixo das 2 portas, aquela pela qual eu tinha entrado e uma outra, que devia ser de um closet. Voltei e me inclinei sussurrando no ouvido dele. Nós 2 somos do norte, e por isso sei que você não vai contar para ninguém. Quero ser mandado para o sul. Vou organizar os soldados negros, entende? Vamos roubar uma porção de armas e matar todos aqueles brancos azedos. O psiquiatra largou abruptamente o lápis azul, a sua atitude profissional desmoronou inteiramente. Ficou me olhando completamente assustado, como se eu fosse um ovo de cobra que começava a rachar, enquanto tateava à procura do lápis vermelho. Eu sabia que tinha conseguido. Já estava me preparando para sair dali, passando novamente por Miss Primeira, quando ele disse: "Isso é tudo." Recebi um cartão de 4F pelo correio e nunca mais ouvi falar do exército. E também nunca me deu o trabalho de perguntar por que tinha sido rejeitado. Nesse capítulo, Malcolm falou bastante das dinâmicas raciais que rolavam no Harlem naquele período, sobre a economia do Harlem, do que as pessoas faziam para conseguir sobreviver, das atividades lícitas e ilícitas também, das relações entre a galera preta e os brancos que vinham para o Harlem, dos sacrifícios feitos para sobreviver, mas também da moralidade e da hipocrisia dos brancos. As lições que Malcolm traz são válidas até hoje, e é sempre bom voltar no passado para entender o presente e construir um futuro melhor. Eu sou o Diego, do Quilombo Cotô, da freguesia do Rio de Janeiro, e esse foi mais um capítulo do nosso projeto de leitura da autobiografia do Malcolm. Muito obrigado e até a próxima.